A Rebeca falou aqui no meu zap, tem um bocado de mensagem de voz, mas não vai dar tempo de soltar toda. Solta mais uma mensagem de voz, por favor. Vamos lá. Boa noite, meu nome é Ailton aqui, da cidade de Paripiranga. Eu queria saber aí do Renato Amoedo se ele aconselha a nós cidadãos brasileiros não adquirir imóveis, nem carro, nem nada. Boa pergunta. Viver só de aluguel, porque existe risco de ser expropriado no imóvel, no carro, nos bens, seja rural ou urbano. Queria que ele respondesse sobre isso. Não existe se a estratégia melhor seria viver só de aluguel e não adquirir imóveis. Não existe propriedade tipo real de imóveis ou de carro e um lugar onde não tem lei. Não, você não é dono. Se você tem que pagar para continuar no imóvel, você é um locatário. O proprietário real do imóvel é o soberano que diz o quanto você tem que pagar, senão você é chutado desse imóvel, não é isso? Você não é proprietário. A propriedade, em qualquer código, desde o Código Justiniano no século VI, não é isso? A propriedade ela é definida, inclusive no próprio Código Civil Brasileiro, como uma expressão plena de todos os direitos reais. Propriedade condicionada à função social não é propriedade, bicho. A única propriedade absoluta hoje no mundo é Bitcoin. Nem o seu corpo você não tem propriedade absoluta, que o cara pode violar. O Bitcoin, se você for boca dura, você leva pra você um caixão. A grande questão de você não ter carro e você não ter imóvel não é se você vai ser expropriado ou não. Você vai ser expropriado. Mas não fisicamente. Não vai chegar um vagabundo lá com a arma e dizer saia, saia. O que vai acontecer é que eles vão aumentar os tributos até esse imóvel não valer nada. Até porque a população vai diminuir e imóvel só é investimento onde a população aumenta, né? Isso a população das capitais do Nordeste já está caindo. Salvador já tem menos gente hoje do que já no pico. Então, pode ver lá aí, nasceu menos gente na Bahia agora do que nos últimos 27 anos, pelo amor de Deus. É né? mesmo, bicho? Dos dados oficiais aí da pandemia, desde sempre, desde que... Sério? Esse ano eu já não sei, mas o ano anterior que foram divulgados... Tá tendo? O pessoal não faz mais nada? Não faz mais filho? Você tem quantos filhos? Eu tenho uma filha. Pois é, e seus avós tinham quantos filhos? Pois é. É isso. Além disso, tem que ver a idade que seus avós começaram a fazer filho e com que idade você teve filho. Né? Você vai ver uma diferença absurda aí. É. Eles se reproduziam mais e eles reproduziam mais rápido, não é isso ou não? Pois é. Há 50 anos atrás a fecundidade do Brasil era quase 5, agora tá em 1,6, né? Léo, na China tá em metade do Brasil, né? E esse é um dos motivos pelo qual o regime chinês tende a ter uma derrocada absurda. O chinês agora vai envelhecer mais rápido do que qualquer país já envelheceu, né? E é por isso que eu acho que o Brasil vai ter menos criminalidade daqui a 20 anos do que, sei lá, os Estados Unidos. Como Cuba hoje tem uma criminalidade proporcional menos que os Estados Unidos. Além de não ter nada do que roubar, só tem idoso, né? Você já viu um cara de 70 anos virar estuprador? Um cara de 60 anos começar a virar craqueiro? Você já viu isso? Ô, Renan, agora é verdade, hein, Léo? Seu pai teve vocês com quantos anos? Você falou. Com 23 anos, meu 23. pai já tinha os meu três pai filhos. Também. Meu pai também. 23. E sua mãe menos ainda, né? Minha mãe também, 23. Imagine. Meu querido ouvinte. 3 filhos já. Vamos a mais uma mensagem de voz. O programa hoje é especial, viu, Pedro de Lara? Não enche o saco, não, que a gente vai ficar até a meia-noite hoje aqui no programa. Vamos lá. Cadê? Então, Boa noite, Renatão. Sou conterrâneo aqui da Bahia e queria tirar uma dúvida contigo. O que você faria se você tivesse hoje seus 20 anos de idade, fosse você mesmo, boa pergunta, fazendo lá a sua faculdade, eu não sei se era de Direito ou Engenharia na época, e você recebesse essas Red Pill com você, de alguém como você, o que você faria na cidade hoje em dia, velho? Quando eu tinha 20 anos, eu fazia faculdade de Direito de manhã, fazia faculdade de Engenharia de tarde, eu dava aula no ICEA, no Rui Barbosa, nessas escolas públicas de noite, e eu alternava, na época que eu não dava aula, eu era agente de BGE, eu ia de noite bater de porta em porta e fim de semana lá, correr atrás de preencher os formulários. Era bem ocupado essa época minha, viu? Agora, se eu tivesse hoje 20 anos, eu não faria faculdade. Hoje no mundo, a educação real é absolutamente oposta à instrução real. Quantas pessoas tem pagando 10, 15 mil reais por mês pro cara fazer medicina 5 ou 6 anos, para depois fazer mais um ano de médio curso, para depois fazer 2 anos de residência, que ele gasta mais do que ganha, para depois começar a ganhar dinheiro. Imagina se esse cara colocasse isso em alguma coisa que isso porque rendesse... é um dos únicos cursos que ainda tem um retorno. Não, e tem um retorno relativo, porque o número de médicos no Brasil tem dobrado a cada 8 anos. E quantas faculdades tinham quando eu fiz vestibular, tinham 3 faculdades de medicina na Bahia, bicho. Quantas faculdades tem hoje? E essas 3 que eu tô mencionando já multiplicaram o número de vagas também, né? Hoje tem mais de 20 faculdades de medicina na Bahia. Esses diplomas não vão valer nada daqui a 10 anos. Esqueça isso. Eu, se tivesse 20 anos, eu ia procurar migrar para algum lugar que eu conseguisse ter um ganho relevante, aprender os idiomas e poupar.
Eu ia buscar ganhar dinheiro, velho. Ganhar dinheiro, dirigir Uber. Depende muito de vocação. Eu também não, né? Uber não, porque acho que Uber não, o cara não ganha dinheiro, não, Renato. Eu tive uma aula. Já foi no começo. Eu nem sei se o cara ainda é vivo. Minha primeira aula da faculdade foi de aula de cálculo 1 com um cara chamado Gozula, um indiano. O cara demonstrou 1 mais 1, aí ele foi até a fórmula de Bhaskara e voltou. Sem dizer nada. Aí quando alguém perguntou alguma coisa, o cara deu os 3 xingamentos em espanhol, começou a falar uns negócios lá em indiano. Aí, caralho, isso aqui tá foda. Vou me foder aqui. Eu não tenho vocação pra isso, não. O cara demonstrou com identidade e tal, de 1 mais 1 até esse Gozula, pô, deu aula em vários lugares, o indiano aí. Só que não falava português direito, às vezes se retava, soltava um xingamento em espanhol e tal, falava um idioma que ninguém entendia lá. Aí eu cheguei em casa e digo, pô, meu pai, minha mãe tá foda, eu preciso que vocês aluguem uma placa de táxi. Pra mim é melhor que aquela porra lá, não tem condição, não. Aí disse, não, rapaz, segura aí mais um mês e tal, se você realmente ver que não tem sentido e tal. Aí eu fui ficando e aquele negócio do na volta a gente compra, na volta é nunca, né? O temporário tende a ser permanente, né? Não foi aquela forçação de barra. Pai e mãe geralmente acham que são educacionistas, ele acha que a educação vai transformar a pessoa numa pessoa mais produtiva e melhor moralmente, que é mentira. A educação normalmente faz uma instrução formal, faz o cara ser menos produtivo, porque ele perdeu os melhores anos da vida dele, e inferior moralmente, porque hoje em dia tem uma doutrinação de tudo que não presta, né? Mas é isso, eu buscaria qualificação em alguma coisa que eu tivesse vocação. Se eu fosse malhadão, altão, um load de olho azul, eu ia procurar ver o que é que será ser modelo, surfista e tal. O ideal em segundo lugar, jogador de futebol, né? Se eu fosse craque, eu queria ser jogador de futebol. O problema é que 99 jogadores de futebol não ganha porra nenhuma, ganha salário mínimo, né? E ainda a maioria é assediado por pedófilo, cheio de pedófilo aí, esse negócio. Aquele cara do Bahia lá que deu soco na cara da mulher de Neymar mesmo, disse que aprendeu a ser viado no Bahia, né? Como é o nome do cara? Que era casado com um cara lá, que é isso, pô. Eu não sei. Mas o cara que deu murro na cara aí depois descobriu que o cara era viado e tal, como é o nome do cara, pois é isso. O Léo sabe, o próprio Pelé, na entrevista da Playboy, admitiu que a primeira relação dele foi com o roupeiro lá, o cara passou 40 anos lá, assediando os meninos lá. Isso aí, esse negócio de jogar futebol é um ambiente que é foda também. Mas é isso, o ideal era ser artista de televisão e tal, em segundo lugar, jogador de futebol. Depende da vocação do cara. Tem pessoas que têm vocação de fazer trabalho de homem, que é a melhor coisa pra ele ir pra legião estrangeira, bicho. O cara chega lá, vai ter amigos de 30 países, vai receber bolsa de estudo de 2.000 euros, receber um passaporte novo. Depende da vocação. Se o cara tiver vocação de trabalho de homem, é legião. Se o cara tiver vocação de trabalhar mesmo privado, empreender. Se o cara não sabe o que fazer, buscar alguma coisa que ele faça um curso em pouco tempo, sei lá, eletricista, instalar, limpar ar-condicionado, que ele chegue lá, meta a cara e ganhe dinheiro, começar a dirigir Uber, ganha habilidade, na hora que ele começar a falar o idioma melhor, ele começa a ser garçom, auxiliar de cozinha. Meter a cara, velho. Só existe uma forma de aprender a nadar. Em teoria, lendo livro? Como é que aprende a nadar? Se jogando. Você vendo alguém que tá nadando e depois testando, não é isso ou não? É verdade. Rapaz, aplausos pra excelente resposta do Renato aí. Rebeca tá me perturbando aqui. Mandaram um vídeo, acho que é o mesmo vídeo que nós comentamos uma semana atrás, eu e o Léo Dias aqui no programa. Solta aí pra gente encerrar. Olha, eu vim visitar meu filho. Não foi o senador, foi meu filho. Tá? E essas questões têm segredo de justiça. Eu já prestei o meu depoimento ontem. Tá? Vocês tomaram conhecimento porque alguém vazou. É isso. No 8 de janeiro. No 8 de janeiro eu repudiei as ações. Ninguém podia admitir o que aconteceu. Realmente uma agressão às instituições democráticas. Tá? E é isso. Tá? É história e a gente procura, né, paz, né, porque os problemas que acontecem no Brasil, todo mundo sofre. Está votando aqui o arcabouço fiscal, não há da nossa parte ideia de impedir qualquer votação. O PL é um partido grande na Câmara, são 99 parlamentares, a gente não vai fazer uma reação, né, uma oposição radical, não é isso, é ajudar, apesar de não simpatizarmos com o governo, já sabemos, imagino no passado, nós queremos colaborar para que o Brasil aí não fracasse, não afunde, né? Repito, eleições Tá bom, 22, chega. É isso que vocês querem? Não quer que o Renato comente esse vídeo? Eu não sei, quer falar? É pra Renato comentar. É autoexplicativo, né? O soldado que vai pra guerra com medo de morrer é covarde, né? E o soldado que vai pra guerra e chega lá e dá beijo e vai de noite tomar vinho com Toffoli e beijar no rosto de Toffoli, nem isso como foi publicamente. Imagina o que não aconteceu na parte que não foi filmada, né? Isso que não era na frente dos paparazzi, né? Eu não tenho dúvida que se rolou alguma coisa, quem foi o ativo ali, né? Você tem uma dúvida? O interessante, Renato, é que na maior cara de pau, esse vídeo aí, se ele tivesse gravado esse vídeo
anos atrás, antes de ele ganhar a credibilidade do povo para representá-lo, você acha que tudo poderia ser diferente? Quando ele assumiu a responsabilidade, se disfarçou de super-herói e simplesmente mandou todo mundo embora e assumiu a postura de que ele iria resolver. Você acha? Não, acho que não. Até porque hoje no Brasil, se tivesse uma eleição, a maioria das pessoas que votaram em Bolsonaro votariam de novo. Essas pessoas, elas são imunes à evidência. Eu apoiei Bolsonaro. Eu respondo o processo administrativo disciplinar por um vídeo que foi reconhecido pela polícia, que não tem nenhuma evidência, não tem nem como dizer se a voz é minha, que não tem metadados, não tem como afirmar que fui eu que fiz, nem quem foi que fez, e nem quem enviou, e nem onde. E eu não sou promovido, eu recebo salário a menos há 5 anos, né, praticamente, por causa disso que eu não fui promovido. Eu não apenas investi dinheiro, coloquei minha reputação em jogo para ajudar na eleição de Bolsonaro, certo? Para depois o cara fazer isso. E quantas pessoas como eu no Brasil deixaram de ganhar dinheiro, perderam dinheiro, perderam tempo de sua vida, fizeram investimento, arriscaram sua vida. Eu arrisquei perder meu emprego, eu arrisquei morrer, sofrer retaliações. Quantas milhares ou milhões de pessoas fizeram sacrifícios para dar oportunidade a ele de desnazificar o país como ele prometeu, ele chega lá e faz isso. Pois é. Quem é ele que disse que soldado que vai pra guerra com medo de morrer é covarde, não é isso? Não sou eu que tô dizendo que ele é covarde, é ele que tá dizendo, não é isso? Ele não foi com medo, ele não teve medo de morrer, não é isso? Ele foi pra guerra e foi tomar vinho de noite e beijar publicamente os caras que ele disse que ia combater. Agora, em portas fechadas, eu não sei o que aconteceu, mas se aconteceu alguma atividade sexual, não tenho dúvida de quem foi ativo e o passivo. Valeu, gente. São 8 horas e 25 minutos. Eu gostaria de agradecer, 8h25, agradecer aqui o Renato pela entrevista, muito boa. Cara polêmico. O Renato Amoedo. Renato, mais uma vez, obrigado, velho. Te espero para uma próxima entrevista aqui, quem sabe no Brado Jornal ou esse mesmo programa. Acho que os ouvintes gostaram. Coloque aí no Rumble, no chat, no YouTube. O que você achou da entrevista? Renato, um abraço, obrigado. Minha honra. Minha honra. Os primeiros estados sociais, o do México terminou na morte de mais de 1 milhão de pessoas e numa guerra real, né? Pelo direito das pessoas serem católicos. E o segundo estado social terminou no bigodismo. Na República de Weimar, lá na Alemanha, a maioria das famílias de classe média tiveram experiência de prostituição por comida. Esse é o destino do estado social. E o maior estado social da história foi o do Brasil. Porque o Muro de Berlim caiu 1 ano depois da Constituição brasileira. Foi o ápice do estado social. E entre a Bíblia e a Constituição, o Bolsonaro disse que era fiel à Constituição. Que foi, na verdade, justamente o contrário do que ele prometeu. Né? Ele foi eleito dizendo que iria destruir o sistema, não consertar o sistema. Como você está falando do Bitcoin, o que ele faz? Ele faz justamente ao contrário. Ele tenta convencer as pessoas que existe a possibilidade, ainda mesmo depois de deixar o cargo, de fazer uma oposição efetiva ao regime de exceção em vigor, dentro da atual institucionalidade vigente. Isso é ou não é fazer promover o projeto do Satanás, Renato? O que Bolsonaro faz no Brasil hoje? A presença dele aqui o força a fazer declarações como aquele lá, defendendo o calabouço fiscal, não é isso? Ele não defendeu a pacificação, que ele reconhecia plenamente as eleições. Pega esse vídeo aí, desculpa, Renato. Você acha que ele reconhece intimamente essas coisas que ele está dizendo? Ou ele está dizendo isso para não ser vítima de expurgo? O fato dele estar no Brasil demonstra que ele dá poder, dá legitimidade e reconhece a autoridade do judiciário sobre ele e da oposição sobre ele. Se ele afirmasse publicamente que esse país é uma ditadura, é um estado de exceção, ele nem mesmo poderia voltar aqui. Renato, você participou junto com a gente daquelas manifestações lá em 2013, 2014, a gente fez faixa na Barra, lembra disso? Perfeitamente. Não só em Salvador, Bahia, no Brasil como um todo, aquelas movimentações, havia ali um consenso praticamente de que o sistema havia entrado em colapso. As pessoas estavam lá contra o sistema, mostrando que aquele sistema simplesmente não era digno mais de ser algo representativo em relação à maioria
do povo que trabalha, que produz, que paga os impostos do contribuinte. O Bolsonaro foi eleito dizendo que iria destruir o sistema e não consertá-lo. Ele não foi eleito para jogar o xadrez 4D, mas derrubar o tabuleiro. Não, ele falou especificamente, inclusive o Princeso, várias pessoas fizeram propaganda do lado de Bolsonaro na presença dele, utilizando a palavra desnazificação, que é um conceito de 80 anos, que significa a destruição de todo do regime anterior, o afastamento do poder de qualquer pessoa remotamente, que tenha colaborado remotamente com o regime anterior. O que ele fez foi o oposto. Bolsonaro não indicou a ninguém, absolutamente ninguém, em nenhuma posição relevante, que não tivesse mamado com o PT, como esse Tarcísio aí, como essa galera mamou com Dilma. Quem mamou com o nazismo continuou sendo juiz, professor de universidade, que era nazista, SS, perdeu emprego ou não perdeu? Isso é desnazificação. Ele fez isso ou ele fez o oposto? Exatamente. Vamos falar com o ouvinte. Alô, boa noite, quem fala? Programa polêmico. Vamos lá. Oi, boa noite. Oi. Maria do... Oi, Maria. Pode fazer. Tem uma pergunta a fazer? Pode fazer pergunta, pode falar. Sua ligação tá falhando, tá cortando. Vá pra janela aí, vá pra um lugar mais aberto, tá cortando o seu sinal. Pode falar, não, telefone. Melhorou? Melhorou, pode falar, melhorou. Pronto. Renato, você trabalha com segurança. O que você recomenda para segurança pessoal? Segundo, John Forsyth foi eliminado e eu já lembrei da sua pessoa. E terceiro, podendo sair daqui do Brasil, você recomenda sair ou ficar? Eu lembro que você comentou com o Alexandre Costa sobre a desorganização aqui do Brasil ajudar, inclusive, a gente poder fugir desse sistema. Obrigada. Valeu, minha querida. Obrigado. Ouvinte de Salvador, né? Diga de onde você está falando, viu, ouvinte? Eu acabei de esquecer de perguntar. É de Salvador, de Salvador. Obrigado. Pode desligar o telefone. Renato, pode responder, por favor. A maioria das pessoas, elas não tem a facilidade de poder morar onde elas quiserem. Agora, hoje, graças ao Bitcoin, eles conseguem desinvestir, eles conseguem tirar a poupança, a riqueza, o asset deles do controle desse sistema. Mais importante do que você sair do país é você tirar o país do seu dinheiro. Sua renda, sua herança, sua eventual aposentadoria. Você já está exposto extremamente aos riscos do país, que nós já sabemos o que vai acontecer aqui. Faz sentido uma pessoa que já tem a renda aqui, já tem a aposentadoria aqui, mora numa casa aqui, vai ter a herança e tudo mais aqui. Quando ganhar um dinheiro, poupar aqui, você está concentrando mais risco no risco que você já corre. Então, a mais importante é você tirar a sua riqueza do país do que você sair fisicamente. Eu acredito que nos próximos anos, nas próximas décadas, a criminalidade no Brasil tende a despencar. Tanto devido à questão demográfica, né? A população está diminuindo nas capitais do Nordeste, a população do Brasil já está envelhecendo exponencialmente, quanto pelo totalitarismo absurdo que vai ver com o sistema de câmeras e gamificação. O dinheiro físico tem os seus dias contados. Quando não existir mais dinheiro físico e o governo souber onde cada pessoa está o tempo todo, todas as transações forem monitoradas com biometria, vai ser muito difícil o crime da maneira que a gente conhece hoje. Haverá uma repressão muito maior, com câmera em todo lugar. Isso não é uma teoria. Se você for ver o número de pessoas que foram presas em Salvador nos últimos anos com o sistema de reconhecimento facial chinês, é absurdo, é maior do que qualquer delegacia. Tem pessoas que são reconhecidas. Se você tiver um mandado em aberto, entrar no metrô, você vai ser reconhecido e preso. É uma coisa que era inimaginável há décadas atrás. Então, para onde ir? Era a questão. Depende muito se você tem família, se você já tem um patrimônio absurdo como o Wagner. Pergunte ao Wagner, e muita gente está indo para Portugal. Portugal é um bom lugar para você ganhar sua vida trabalhando, péssimo. Médico lá ganha 1/10 do que o médico ganha aqui. Engenheiro lá, a maioria dos guris lá, das pessoas jovens estão desempregadas, nativos, imagine um estrangeiro indo pra lá. Portugal é um lugar excelente, se você tiver um asset grande, eles têm uma política maravilhosa de isenção com Bitcoin, você consegue ficar realizando eternamente, indefinidamente, valores altíssimos, sem pagar imposto nenhum. Beleza, é um lugar pra você ir gastar dinheiro. A maioria das pessoas vão embora gastar dinheiro? Não vão. Depende. Dependendo da sua atividade, o melhor lugar pode ser os Estados Unidos, fazer os steps, se for médico, virar médico lá. Se você for um cara sem formação, que quer ser Uber, garçom, pode ser Irlanda. Tem vários lugares. Depende muito. Se você é solteiro, se você é casado, se você tá indo aposentar, se você é empreendedor. Um lugar que eu ligaria o meu radar para começar a prestar atenção é El Salvador.
El Salvador passou por um processo de desnazificação. Mais de 1% da população foi preso em menos de 120 dias. Não parou. Eles ficaram 1 ano sem homicídio. Imagine um lugar que tem 1/3 quase da população da Bahia passar um ano sem homicídio. Vamos fazer uma proporção. Será que a Bahia já passou 100 dias sem homicídio? Mas ele tá com uma popularidade recorde também, Isso. no Bukele. Eu acredito que se esse cara fizer sucessor e essas iniciativas continuarem, o país vai ser recolonizado. Era um país que perdia população durante mais de 30 anos. Perdia mesmo, perdia dezenas de milhares de pessoas por ano para migração e agora virou no 0 a 0. E essas políticas que ele vai fazer agora de facilitação de visto e tudo mais, deve inverter. O El Salvador pode ser uma Singapura das Américas, com a diferença que ele vai ser umas 40 ou 50 vezes maior do que a Singapura original, né? E com mais recursos naturais. Renato, aproveitando essa questão do El Salvador como exemplo, seria interessante você falar, porque tem muitos formadores de opinião da direita que quando a gente coloca o exemplo do El Salvador, como foi feito o que Bolsonaro simplesmente deixou de fazer e os índices de criminalidade, né, os criminosos da alta cúpula todos na cadeia, o que foi feito lá, segundo a interpretação de muitos, não poderia ser feito no Brasil, porque o Brasil tem uma dimensão territorial muito maior e, em tese, mesmo sendo o anão diplomático conhecido que é, a República das Bananas, mesmo assim, segundo muitos, a nível geopolítico internacional, chamaria mais atenção e seria um alvo de disputa que não permitiria que o que aconteceu lá pudesse acontecer aqui, o processo de desnazificação. Nesse sentido, seria interessante explicar por que um território maior é muito mais fácil, inclusive, se você estudar a história da implantação dos regimes das tiranias, é muito mais fácil você estabelecer uma ditadura em um território maior, mais fragmentado, mais heterogêneo, como é o caso do Brasil, do que num país menor. Seria interessante porque serve como justificativa para a inoperância do Bolsonaro, essa interpretação que não tem muito sentido. Como é que você pode explicar isso de uma forma mais clara para as pessoas entenderem que o que o Bukele, né, Bukele que eu falo, o que ele fez lá no Brasil seria ainda mais fácil que o Bolsonaro fizesse, considerando que ele tinha o que o Bukele não tinha, que era, na verdade, um amplo apoio da classe produtiva, né, de forma praticamente absoluta, né, e a popularidade também, para fazer com que aquele sistema fosse cada vez mais ilegítimo diante da população, que foi o que ele fez. Praticamente criou um novo sistema, suprimindo o anterior. Como é que se explica isso aí do ponto de vista didático, para até um débil mental entender isso? Existem duas fontes de verdade. Existe a lógica e existem os dados empíricos, não é isso? Eu posso afirmar que o céu é azul se eu tiver uma determinação objetiva do que é azul, de que espectro de luz é azul, e se eu tiver um equipamento que meça o espectro de luz do céu. Isso acabou, não é isso? Não tem mais discussão. Eu poderia dar opiniões aqui do que é... isso é mais difícil, é mais fácil. Mas se a gente for aos fatos, a lógica e aos fatos do passado, do presente e do futuro, o que a gente observa? Tem dezenas de explicações de por que revoluções e modificações... revoluções e contra-revoluções. O Brasil vive um processo revolucionário. O que Bolsonaro prometeu foi uma contra-revolução. Foi uma restauração de valores do Brasil profundo que estavam e estão sendo destruídos. Não é isso que ele propunha? Bolsonaro não propunha nada que não... Ele era o desenho do reacionário, de alguém que defendia a volta de valores do passado, não é isso? Do que o Brasil realmente era, do Brasil profundo. Né? E chegou lá e fez o oposto. E o Brasil profundo não eram 71 leis feministas, né? Não era a mãe solteira receber o dobro como é o nome da Bolsa Vagabundagem de Bolsonaro lá? Auxílio Brasil. Auxílio Brasil. Auxílio Brasil. O Brasil profundo é remunerar a mulher que larga o marido. Nunca foi, né? Mas voltando. Se você quiser ler um livro especificamente que demonstre isso que eu estou dizendo, Hans Hermann Hoppe, Democracia é o Deus que Falhou, tem diversos livros de Hoppe que ele demonstra como qualquer modificação, qualquer imposição, qualquer revolução ou contra-revolução é muito mais fácil em países grandes do que pequenos. Tem diversos argumentos, mas o mais fácil para você entender é o seguinte: se Salvador fosse uma cidade, se Salvador fosse um país, ou a Bahia fosse um país, é muito mais fácil você encontrar o governador, os secretários no shopping, no restaurante, do que você descobrir o governante em Brasília.
Quanto maior o país, é mais fácil a elite dirigente se isolar do resto da população e se isolar de influências, inclusive de ser assassinado. Você acha que o Bukele ele consegue se esconder numa cidade-estado, num paizinho com a população da região metropolitana de Salvador? Agora vamos para a realidade, vamos ver se bate com a realidade. Quais foram os grandes países que tiveram revoluções comunistas? Tirando os Estados Unidos, são os maiores países do mundo, né? A União Soviética, a Rússia, ainda é o maior país do mundo. A China. E a China, né? Isso que... Então... Que é heterogênea, muita gente não sabe, mas é um país absurdo. Ele era muito mais heterogêneo na época da Revolução do que hoje. Existiam dominantes, mais de 70 idiomas, eles impuseram essa nova língua lá. E o que está acontecendo com o próprio Brasil hoje, né? O Brasil, o que está acontecendo com o Brasil hoje? Não, existe um processo de homogeneização absurdo. As pessoas que apoiam Bolsonaro, até os artistas agora estão sendo proibidos de cantar, de trabalhar, eles vão eliminar as oposições. A questão é que como o Cass Sunstein, o cara que colocou inclusive Obama, que era o orientador de Obama, que botou Obama para dar aula em Chicago, ele defende há mais de 20 anos, inevitavelmente haverá a formação de bolhas. Daqui a 10 ou 20 anos... As pessoas que forem realmente livres, que tiverem Bitcoin, que tiverem vários passaportes, residências, eles não vão querer, não vai haver convivência, não vai poder coabitar. Você não vai falar nem o mesmo idioma. Você vai querer que seu filho seja educado num lugar onde os professores são aqueles... Como é o nome do cara que foi dar aula pros drogados lá de Isidoro e ficou ensinando coitadismo e revanchismo racial? Como é o nome do cara? Você vai querer um cara desse dando aula pros seus filhos, é isso? Hein? E revanchismo racial... que você foi escravo, que você tem direito à compensação e tal, o coitadismo. Esse coitadismo, esse negócio é uma máquina de destruição, pô. Deus é a realidade. Deus é a realidade das coisas. Quando você nega a realidade das coisas, você está negando a Deus. Você tá passando a servir o demônio. É por isso que o socialismo é satânico. Você querer... se você pegar só o Gênesis, só o primeiro livro da Bíblia, ele é muito claro. A maldição do homem é comer do suor do seu rosto. Quando você quer comer do suor do rosto de outro macho, você está negando a ordem divina do primeiro livro da Bíblia, não é isso? Feminismo é satânico. Ele nega a ordem que Deus, a primeira ordem que Deus deu à mulher. E isso é autodestruição espiritual. É isso que esses caras estão ensinando nas escolas. É isso. Vamos lá, Renatão. Vou fazer a primeira pergunta. Eu não fiz essa pergunta para você quando você esteve aqui no Brado Jornal. Política, nós estamos acompanhando um movimento crescente, de fato antidemocrático, ditatorial. O presidente, por exemplo, da Venezuela esteve aqui anteontem, foi tratado com honras militares. O Lula levou ele no Palácio do Planalto, tudo isso financiado com nosso dinheiro dos pagadores de impostos. Como é que você vê hoje o cenário político no Brasil? E você sabe que aqui você tem liberdade para falar o que você quiser, pode para criticar Bolsonaro, para falar de quem você quiser. Como é que você vê o futuro? Menos alguns caras lá de toga, viu? Esses aí é melhor não mexer. Mas o resto da política mesmo, sem ser do judiciário. Como é que você vê o cenário político brasileiro? Tem salvação, na sua opinião? O que você acha? Essa semana teve um meme, né? Que foi muito criticado, dos militares prestando continência ao vagabundo lá, o criminoso condenado Maduro, né? Agora, aquela cena não foi no governo Lula, aquela cena foi no governo Bolsonaro. Bolsonaro permitiu que o vagabundo lá, que o criminoso viesse ao Brasil durante o seu governo, dia 28, ele ainda era presidente do Brasil, e poderia ter prendido, poderia ter enviado para os Estados Unidos, não fez. Quem quiser, talvez seja do interesse da maior parte de sua audiência assistir, vai ter aproveitando fazer o jabá aqui do canal do professor Alexandre Costa, haverá nesse sábado, às 2h da tarde, um debate entre eu e o Paulo Cogos no canal do professor Alexandre Costa, para discutir Bolsonaro, putinha do PT e maior traidor e covarde dos 500 anos, sim ou não. Um vai defender a tese, o outro vai fazer a tréplica e a réplica. Eu vou ter a honra de debater com o Paulo Cogos, um cara que eu tenho muita admiração, que eu concordo 98%. Inclusive é um bolsonarista, mais bolsonarista do que qualquer um dos filhos de Bolsonaro. Que eu não vi nenhum dos filhos de Bolsonaro na porta de quartel, vocês viram? Não. Mandou a galera ir pra lá. Exato, eu não vi. Cogos é mais bolsonarista do que os filhos de Bolsonaro. É mentira o que eu tô dizendo? Ele foi pra porta, foi responder o processo criminal, sem se beneficiar pessoalmente, né? Sem ser eleito. Quando é que vai ser o debate? De novo o debate de você? Sábado, 14 horas. Sábado, 14 horas, no canal do professor Alexandre Costa. Eu vou assistir.
Vai ser demais, hein? Não, mas não vai ser uma conversa como a gente tá tendo aqui agora. Vai ser um debate Cada um mesmo. fala, vai ser um debate Perguntas. organizado, tem X minutos, réplica, tréplica, você defende a tese e tal. Acho que inclusive o Léo Dias aqui me representaria a minha posição de maneira muito mais contundente e factual. Mas... Não, eu acho que você seria melhor porque que isso aí mesmo. eu vou tentar estruturar em 20 minutos uma demonstração de por que e como, e devido a que Bolsonaro foi o maior traidor e covarde dos 500 anos, ele não teve nenhum dia de homem no seu governo de 4 anos de Peraí, integral nenhum traição dia e de covardia. Nenhum ato. Por quê, Não houve nenhum Renato, ato você disse que eu não. saiba. Desde O gabinete de transição já foi totalmente comprometido e infiltrado. Integralmente, ele prometeu, textualmente, 11 vezes, desnazificação. Desnazificação significa a eliminação de qualquer pessoa remotamente envolvida com o regime anterior. Essa é a definição dessa palavra, que inclusive o Bukele utiliza, e realmente limpou. O STF lá tá limpo, 20% dos coronéis, dos generais lá, a galera sumiu, foi preso, não é isso? Não é isso que tá acontecendo lá, isso é desnazificação. É o que aconteceu na Alemanha no final da Segunda Guerra Mundial. O que o Bolsonaro fez foi nazificação. Ele não escolheu nem as indicações dele. Era o que o macho dele falava grosso, ele ia lá e indicava, não é isso? Você acha que Bolsonaro indicou da cabeça dele Cássio do PCdoB? Você acha que ele indicou da cabeça dele o outro lá que era do Toffoli? Ele tomou grito e obedeceu, não é isso? Exatamente. O tradutor oficial do gabinete de transição era afiliado há não sei quantos mil anos, 17 anos ao pessoal. A maioria das pessoas que mandavam no gabinete de transição eram pessoas intimamente comprometidas aos regimes anteriores. Esses generais que tinham mais poder que Bolsonaro, eles não foram generais carregadores de mala, não foram eles que tiveram comando, que prestaram continência aos criminosos ilegítimos durante 15 anos antes. Alguém pode ser hoje general da ativa sem ter recebido cargo, sem ter recebido posição, sem ter mamado, puxado o saco de quem governou o Brasil nos últimos 20 anos? Sim ou não? Então essas pessoas tinham que ser eliminadas do governo, e não dado poder total para essas pessoas, né? Se fosse para fazer um processo de limpeza, né? Renato, você não vê nada de positivo no governo Bolsonaro? Em 4 anos, nada, nenhum avanço que seja mínimo. Rapaz, é muito difícil a gente fazer um trabalho de... Não existe si na história. É muito difícil. Você vê, Timóteo? É muito Eu difícil. não sou entrevistado. É muito eu sou difícil. entrevistador. Não, mas diga aí. Não, vou dizer nada. Não tem. Simplesmente não tem. Vou falar aqui, óbvio que teve. muitos avanços, tem. eu acho. É muito difícil. Não existe si na história. Agora, se Haddad tivesse ganho a eleição, com certeza, as 71 leis feministas que a primeira-dama orgulha de ter aprovado, que não foram 71 leis, isso é mentira, foram 71 normas, não é isso? Elas teriam oposição, que não tiveram. Se Haddad fosse o presidente, a maioria das medidas progressistas e totalitárias que Bolsonaro avançou, por exemplo, o Covidão, que foi 10 vezes maior do que o mensalão por mês, porque o mensalão foi distribuído por muitos anos, o Covidão foi concentrado, como por exemplo a CBDC, que é um totalitarismo absurdo. Hoje, vários serviços públicos, você só consegue acessar o serviço público se você for escravo gold. Escravo gold significa você abrir para uma série de organismos todos os seus dados, inclusive biometria. Isso é uma coisa absurda. Você não teve que oposição a isso? Zero, absoluta. Zero oposição. Se o presidente fosse petista, haveria oposição a essas medidas. Hoje, o Brasil, os bandidos teriam menos poder e os bandidos teriam menos dinheiro se o Bolsonaro não tivesse ganho a eleição. Isso aí você pode afirmar com uma ampla certeza. Bolsonaro, a função dele foi ser a vaselina para o PT. Ele é um agente dentro da inteligência e da contra-inteligência. Ele é um agente de dessensibilização. Ele faz as pessoas ficarem passivas durante 4 anos, achando que venceu, acabou. É aquela história da Bíblia lá de Samuel. A gente escolheu um rei que vai resolver nosso problema. E o que Samuel diz? Vocês vão chorar, seus filhos vão ser escravos, suas filhas vão ser servas, vocês vão perder seu gado. E quando você clamar a Deus, Deus vai dizer: Renato, eu não posso fazer nada, você pediu por isso, né? Não é isso que tem lá em Samuel? Deixa eu só... Eu falei do ouvinte, deixa eu só atender um ouvinte. Ele tá na linha tem uns 10 minutos. Alô, boa noite, quem fala? Desligou, Pedro? Alô, boa noite. Não tá ouvindo? Algum problema técnico aí? Alô? Desligou, por favor. Fala. Renato, não, eu queria que Renato explicasse, porque ele tem uma interpretação que é muito parecida com a minha, em relação a Bolsonaro ser moralmente inferior a Lula, na medida em que ele se disfarça de amigo, né? E enquanto que o Lula é objetivo em relação a demonstrar o caráter nocivo, até satânico em vários momentos, né, Renato? Explica aí por que o Bolsonaro acaba sendo pior do que o Lula moralmente falando. É muito difícil até da pessoa que está envolvida na emoção ali compreender isso. Bolsonaro fez diversos eventos com o professor Marco Sintra
prometendo, não ele diretamente, mas Marco Sintra do lado dele na época da eleição, prometendo imposto único que revogaria quase 30 impostos federais. Quantos impostos federais foram revogados com Bolsonaro? Bolsonaro prometeu fuzil a rodo. Ele aprovou alguma lei de armas liberando fuzil a rodo? O que ele fez foram regulamentos que são normas infralegais que pode ser numa canetada pelo executivo extinto, revogado ou modificado, Mas como ele já foram, não é fazer isso? isso, Renato? Como presidente, através de decreto, mudar e liberar fuzil? O que ele poderia fazer, ele reduziu o número de armas que eu poderia ter. Eu podia ter 8 armas, hoje eu posso ter 4. Ele reduziu a metade do número de armas que eu posso ter. É isso que ele fez por decreto. Bolsonaro me desarmou e a todas as pessoas que do Sinarme. O número de armas que se pode ter no Sinarme hoje é menor do que o de 2018. Ele, inclusive, é muito claro no Brasil que quem manda no legislativo é o executivo, porque é o dono do cofre. Segundo isso é uma coisa óbvia, né? Segundo ele próprio, que ele falou isso várias vezes a vida toda. Ele, inclusive, disse isso durante décadas. Então, se ele aprovou alguma lei e não aprovou essa, é porque isso não era prioridade para ele. Mas mesmo que ele não tivesse aprovado nenhuma lei, seria igual ele fazer esse regulamento. Quem foi o ministro da Justiça primeiro dele? Quem era chefe de gabinete de Moro? Não era um desarmamentista? A própria mulher de Moro não recebeu dinheiro a vida inteira, não trabalhou para organizações desarmamentistas? Se o próprio ministro da Justiça é um desarmamentista, ele vai nomear que tipo de gente para a Polícia Federal, para o Sinarme do Brasil inteiro? Quem foram os diretores da PF de Bolsonaro? Quem foram os ministros da Saúde de Bolsonaro? Eles eram pandemínios ou eles eram pessoas que defendiam os tratamentos que têm realmente fundamento empírico e científico? Qual do YouTube não pode falar sobre esse assunto? Pois é. E, Renato, por que Deixa o ouvinte. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Alô, muito boa noite. Boa noite, quem fala? Alô, muito boa noite. Fala Wagner, de Lisboa, Portugal. Ô Wagner, de Lisboa, abaixa o BG, por favor, deixa mudo, desculpa, deixa no mudo aí o BG. Oi Wagner, tudo bem? Você quer fazer uma pergunta pro Renato Amoedo, quer fazer um comentário? Diga aí. Primeiramente, eu gostaria de mandar um abraço aí pro Renato. Eu espero muito na sua figura. Você foi capaz, Renato, de fazer uma síntese com todos os assuntos aí que tocam, né, de certa forma, a bolha da direita. Não sou eu que consegui fazer uma síntese, o resto é só conversa mole e que toca de forma rasa nos assuntos, entendeu? Trouxe uma abordagem muito prática. Parabéns, Renato. Obrigado aí, agradeço o seu trabalho. Valeu, meu querido. Esse abraço, essa felicitação aí pro Renato e continue com o programa, viu? Grande abraço. Obrigado, irmão. Um abraço, Deus abençoe. Olha, ouviu, Renato? De Portugal, diga aí. Existe uma disciplina. A ciência política, ela tem duas grandes teorias explicativas dos atos políticos, né? Tem a teoria do bem comum, que acha que o governo existe e os políticos agem para o bem coletivo. E tem a teoria dos interesses privados, né? Com a Public Choice Theory, que é a teoria das escolhas públicas, que explica, baseado nos interesses privados, quais são as decisões dos políticos e o porquê, que é defendendo seus próprios interesses privados. Né? A maioria das pessoas, quando votam, elas não buscam o interesse público, eles buscam o interesse privado, não é isso? Então, e os políticos mais ainda do que os eleitores. Essa teoria demonstra, há mais de 70 anos, muito antes de qualquer um de nós nascer, que em um regime de exceção, que a aplicação da lei não é a regra, e no Brasil a maioria das pessoas, a maioria dos assassinatos não dão em nada, quanto mais os outros crimes menores, né? É uma questão de estatística, é uma questão de fato, que o Brasil é um estado de exceção e não de direito. Em um ambiente desse, eleições, você não tem nenhuma chance de regeneração dentro dos meios institucionais. Isso é demonstrado formalmente. Se você está insatisfeito com o regime de exceção, se você está insatisfeito com a ditadura, você vive na Venezuela, você vive na Argentina, você vive em Cuba, o que você pode fazer é desinvestir. Você pode voltar com os pés ou com armas. Se você voltar com armas, você vai matar e morrer, provavelmente você vai morrer, porque você é menos organizado do que o Estado. E se você voltar com os pés, você provavelmente vai sobreviver. Todos os brasileiros, ou pelo menos aqueles que não sejam 100% índios puros, eles são filhos, netos ou descendentes de pessoas que fugiram. A existência desse país é a prova de que o que limita o poder de ditadores é a capacidade dos seus escravos, dos seus súditos, de fugir. E hoje em dia você pode tirar o Brasil do seu dinheiro sem sair fisicamente desse país. E essa hoje é a oposição real. É você comprar Bitcoin, é você sair do Legacy. É você parar de ficar pagando impostos voluntários e aumentando o poder do Estado, que o principal obra de Olavo demonstra lá, o Gênero das Aflições, é exponencial. Os estados sociais são satânicos. Os primeiros estados sociais, o do México terminou na morte de mais de 1 milhão de pessoas e numa guerra real, né?
pelo direito das pessoas serem católicos, e o segundo estado social terminou no bigodismo. Na República de Weimar, lá na Alemanha, a maioria das famílias de classe média tiveram experiência de prostituição por comida. Esse é o destino do estado social, e o maior estado social da história foi o do Brasil. Porque o Muro de Berlim caiu um ano depois da Constituição brasileira, foi o ápice do estado social. E entre a Bíblia e a Constituição, o Bolsonaro disse que era fiel à Constituição.